Bem, nos primeiros dias de agosto, produtores rurais, técnicos e especialistas do mundo inteiro vão se encontrar aqui em São Paulo em mais uma edição do Seminário Internacional de Proteína Animal, o Chaves 2026. Esse evento retrata o crescimento e a transformação do setor de proteína animal no Brasil e é um espaço também estratégico para negócios, para inovação, para relacionamento internacional. E aí, dada a relevância desse tema e desse setor, nós vamos conversar agora com o presidente da BPA, Ricardo Santin, Associação Brasileira de Proteína Animal. Doutor Ricardo, muito bom tê-lo conosco. Obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, Sebastião. Bom dia a todos os nossos espectadores do Dia a Dia Rural. Prazer estar com vocês, especialmente para falar desse evento CIAVES, que é Salão Internacional da Proteína Animal, que é o maior evento de proteína animal do mundo. Importantíssimo, aliás, né? E eu queria lhe perguntar o seguinte: a gente está num ano de tantos desafios protecionistas, eu diria, que não são sanitários, que são mais políticos. Como é que começa esse evento deste ano? Que tom ele traz? Bom, o CIAVES tem um tom exatamente de congregar as cadeias. Estão aí aves, suínos, bovinos, lácteos, pescados e peixes de cultivo, ovos, material genético de aves de suíno, todas as cadeias, a reciclagem, todas elas que produzem proteína animal estão aí, estão os maquinários para dentro do frigorífico, estão os equipamentos para granja, vitaminas, rações, todas as grandes elos da cadeia da proteína animal estão aí e exatamente tem esse papel de discutir o momento para preparar o futuro. É isso que o CIAVES faz. Ele congrega um grande congresso com mais de 100 palestras técnicas, mercadológicas, de tendências, mas ele também congrega inovação, ciência e o próprio aspecto político. São mais de 60 países que devem vir visitar o CIAVES esse ano, Sebastião, com delegações como do México de mais de 200 pessoas, da Bolívia de 120 e outros mercados que estão vindo para cá para fazer negócio, para olhar, para aprender, para discutir, para fazer novas decisões. A gente no CIAVES, por exemplo, vai ter a reunião dos países do Mercosul para falar da cota da Europa, Brasil, Mercosul, União Europeia. Ou seja, são vários temas e nesse ambiente de ter o tarifaço, de ter as cotas da China para o boi, de ter os antimicrobianos da Europa para bovinos e aves, são temas que são candentes, além do conflito que está acontecendo hoje no Oriente Médio, infelizmente recrudescendo, são temas que serão abordados no CIAVES, junto com inovação e tecnologia, mas não esquecendo jamais a sanidade, a biosseguridade e a sustentabilidade. O quanto são importantes essas discussões com esses 60 países, com tantos especialistas? De lá sai um documento, sai uma decisão, o que alimenta a partir daí? O CIAVES não costuma gerar uma carta, uma decisão. Por exemplo, já teve aqui, o Conselho Mundial da Avicultura se reuniu, o Comitê Executivo do Conselho Mundial da Avicultura vai também se reunir agora no CIAVES de novo e editou a Carta de São Paulo naquela ocasião. Mas nós produzimos documentos que são entregues às autoridades que vêm atender a nossa abertura no dia 4, às 10 horas da manhã, no Salão Anhembi, em São Paulo. Mas essas conclusões são tomadas pelas discussões de todos e como é que se diz, o fortalecimento do conhecimento. É isso que o CIAVES produz, inovação, tecnologia, mas acima de tudo, fortalecimento do conhecimento para preparar a cadeia para os próximos anos de continuidade da liderança mundial, já que somos o primeiro exportador de aves do mundo, o primeiro exportador de boi do mundo, o terceiro maior exportador de suíno do mundo. Ou seja, são cadeias que a gente tem muita representatividade mundial. Então, você traz volumes interessantes de primeiro produtor, primeiro exportador. O quanto é destaque a nossa qualidade também? Como é que a gente se coloca no cenário mundial em termos do que a gente oferece? Bem, o Brasil tem uma qualidade testada todo dia por mais de 160 países no mundo. Porque você poderia fazer alguma coisa de ajeitado se você fosse vender só para um país. Mas nós vendemos para 160 países. Países de todo o espectro ideológico, econômico, social. A gente atende a todos sem nenhuma diferença. E a gente é testado por isso. Por isso que a qualidade brasileira ela é top. Porque tem alguns lugares que é o mesmo produto,
coxa de frango vale mais US$ 100 a mais do que o concorrente só porque é brasileiro, porque tem capricho, tem qualidade. Nesse ano nós teremos ali o chamado SEABS Experience, que eu convido todos a visitar, que são salas onde o tema principal é a biosseguridade, é a proteção dos rebanhos de aves, suínos, bovinos, dos peixes e também dos lácteos, para a gente mostrar como é que se faz a biosseguridade, a proteção dos rebanhos e, por consequência, do alimento, que sai com mais qualidade. São salas que terão ali algumas informações, terminando em uma sala de projeção mapeada, muito interessante para mostrar o que a gente faz, mostrando qualidade, como você bem colocou. Como é que o setor pode se blindar um pouco mais, eu diria, doutor Ricardo, de tantos fatores externos que tem, como agora a guerra, que acaba sendo um problema, todo esse protecionismo. A gente produz com tanta eficiência em termos de volume e qualidade, como você ressaltou, mas ao mesmo tempo é tão instável, né? Em outros setores também da agricultura, mas aí na pecuária, na proteção e na produção de proteína animal. O que pode ser feito mais para blindar? Precisa de mais política pública, talvez? A eficiência dentro da porteira é enorme, a gente vê isso na indústria também. O que ainda é desafiante? São vários os desafios que a gente ainda tem. A gente está aí começando uma reforma tributária, precisa ver o que é importante e olhar que essa reforma continue. As carnes já estão desoneradas na cesta básica, mas a cadeia como um todo precisa ter um tratamento especial. Nós somos responsáveis por mais de 30% do PIB nacional. Nós precisamos, sim, garantir a comida na mesa dos brasileiros. Tem o desafio da logística. A gente precisa ter mais ferrovias que tragam grãos da parte onde produz grãos para a parte que transforma do país, que transforma esses grãos em proteína animal. A gente tem que ter, onde você tem a criação de gado lá no interior do Brasil, ter escoamento dessas carnes através de ferrovias que ficam mais baratas. Nós precisamos ter acesso aos portos do Pacífico, através da bioceânica, da transoceânica, ter acesso para aquele lado dos portos. Nós precisamos ter portos nacionais modernizados, com maior calado, com melhores berços, com melhor estrutura de chegada, inclusive de acesso. Hoje tem portos que têm acessos normais, como se fosse uma rua de uma avenida qualquer. Precisa colocar pistas duplicadas, triplicadas, para dar fluxo aos produtos que a gente tem. Veja que nós estamos quase 4 gerações de navios atrasados do que tem no mundo e os navios não podem chegar no Brasil porque a gente não tem calado e não tem berço. São vários os desafios. São os desafios que a gente tem de licenciamento para guardar água lá no sul, para melhorar a utilização. Hoje nós somos uma das atividades mais sustentáveis do mundo. E a gente precisa de linhas de financiamento para ter mais tratamento de biometano, para ter mais produção de biometano através do tratamento de dejetos, tanto líquidos como os secos da avicultura, os da suinocultura, ou da bovinicultura de leite, que é um extrato maravilhoso você produzir biometano. Você tem que ter financiamentos que o produtor possa construir equipamentos que ajudem na sustentabilidade do Brasil e ajudem na economia da sua propriedade. Então são grandes os desafios, e a gente tem também o desafio que as pessoas entendam da importância, Sebastião, dessa cadeia. A gente vai falar isso no discurso, a gente vai falar nas palestras, mas a gente também tem uma atividade lá chamada Supermercado Sem Proteína Animal. É uma atividade de marketing, um experimento de marketing, onde você vai entrar num supermercado lá pequeno, uma simulação de supermercado, e você vai ver todos os produtos que têm proteína animal, para as pessoas entenderem que a proteína animal não é só a carne, ela é também uma série de subprodutos que estão, por exemplo, no sabonete, as gorduras estão ali presentes, você tem remédios que precisam da bile do bovino, você tem uma série de outros subprodutos que a nossa vida está envolvida e precisa deles. Cada vez que eu entro num carro e sento no banco de couro, eu tenho que saber que tive que criar um bovino para fazer aquele conforto. São coisas que a gente quer mostrar, então, que o brasileiro compreenda o quanto de tecnologia, o quanto de dinheiro, de investimento, de esforço a gente precisa investir para que a comida esteja disponível fartamente na prateleira do supermercado. Talvez a gente precise comunicar mais isso também. Mas, bom, são aí 3 dias, né? 4, 5, 6, né? De agosto? Sim. Com todas essas discussões, com todos os especialistas, o doutor Ricardo vai estar lá, inclusive. Só para a gente concluir. Bom, as inscrições a participação é feita por inscrição, né? Mas ainda, quem quiser participar de alguma maneira,
ou talvez pela internet? Como as pessoas pecuaristas e produtores, enfim, do país inteiro, podem participar do CIAVES deste ano? Bem, o CIAVES está aí, é só olhar no site www.ciaves.com.br, fazer a sua inscrição, que é gratuita, precisa fazer sim o seu registro. Se quiser participar do congresso, ele tem um custo, naturalmente, a gente traz profissionais do mundo inteiro para fazer palestras, mas o congresso também está aberto para fazer a inscrição. Esse ano, numa atividade social, nós vamos disponibilizar para universidades distantes, nós vamos disponibilizar palestras online para os cursos de zootecnia e de veterinária, especialmente de agronomia, que têm um interesse nas atividades de proteína animal. A gente vai colocar palestras online disponíveis de graça para essas universidades, como a gente já está fazendo lá no Belém, Amazônia, Fortaleza. São várias universidades que já estão cadastradas para ter acesso a essas palestras. Nós também temos, Sebastião, a feira é dividida em 2 grandes blocos. Um bloco, por causa do espaço físico do IMB, entre as palestras tem uma feira menor e um grande corredor, onde a gente chamou de corredor da sustentabilidade, Alameda da Sustentabilidade, onde vai passar por um grande túnel de LED com os filmes e as projeções e, acima de tudo, as informações que tem da sustentabilidade brasileira. O CIAVES traz tudo isso, traz informação, traz tecnologia, traz equipamento dentro da granja, dentro do frigorífico, transporte, traz toda a cadeia unida numa vez só e ainda também possibilita a venda dos produtos que são produzidos, da carne de aves, carne suína, carne bovina, ovos, leite e pescados e peixes de cultivo. Estarão aí disponíveis para os compradores que vêm, como eu repito, mais de 60 países do mundo, para comprar também os produtos, que são o produto final. Só que quem vem no CIAVES e vai comprar uma carne de frango, uma carne de boi, uma carne suína, ele vai dizer, essa carne está usando toda essa tecnologia que eu estou vendo aqui. E isso resulta naquilo que você falou antes, na grande qualidade do nosso produto e fortalece a imagem do Brasil cada vez mais como provedor e parceiro da segurança alimentar mundial. Maravilha, maravilha. A sua fala instiga a gente a participar. Nós vamos participar, evidentemente, trazer todas as informações aqui. Espero que tenha estimulado muitos outros produtores, especialistas Brasil afora também. Conte sempre com a nossa participação aqui, com a nossa contribuição para divulgar também. Claro que nos dias estaremos mais próximos e mais juntos ainda. Doutor Ricardo Santin, muitíssimo obrigado pela sua participação. Um bom dia de trabalho para o senhor. Obrigado, Sebastião. Abraço a todos, que Deus proteja todas as famílias. Bom dia. Vamos lá. Amém.